Boa noite, pessoinhas! Tudo bem com vocês? Espero muito, muito que sim. Eu dei uma sumida recentemente porque eu não consegui concluir nenhuma leitura nesses últimos dias, mas hoje eu voltei porque eu terminei a leitura desse livro aqui e eu quero compartilhar com vocês as minhas impressões e falar se eu indico, se eu não indico, se é legal, se não é e tudo mais, tá bom? O livro é História da Redenção, da autora Ellen Gold White. Eu gravei um vídeo esses dias para trás sobre o livro Eventos Finais, também de Ellen White, e lá eu fiz um breve resumo da biografia dessa autora. Então, se você tem curiosidade de saber quem é ela, volta nesse vídeo lá atrás que você vai ver direitinho mais detalhes sobre a autora. Mas uma questão importante sobre ela que precisamos falar nesse livro é que ela é considerada por nós adventistas como uma profetisa para os tempos atuais, para os tempos modernos, tá bom? E primeiramente eu vou contar para vocês como que surgiu a escrita desse livro aqui, o História da Redenção. Como disse, Ellen White ela é uma profetisa para os tempos atuais da Igreja Adventista do Sétimo Dia e ela recebeu aproximadamente 2.000 sonhos e visões. E nesses sonhos e visões que ela teve um esclarecimento de Deus e do Espírito Santo que inspirava esses sonhos e visões sobre como acontecia e está acontecendo e continuará acontecendo o conflito entre o bem e o mal, entre Deus e Satanás, e como que os anjos e nós estamos envolvidos nessa loucura toda do conflito entre o bem e o mal. E ela foi recebendo esses sonhos de maneira progressiva. Sempre que ela tinha uma visão sobre determinado evento que já passou ou que haveria de vir, ela ia sendo acrescentado a esse sonho e visão mais e mais detalhes, até que chegou um ponto que o Espírito Santo orientou ela a estar registrando esses sonhos e visões para poder passar essas informações importantes para os outros crentes na fé. Então ela começou a escrever e fazer os manuscritos, e cada vez que ela tinha um novo sonho, ela acrescentava aquela nova informação ao manuscrito e foi escrevendo, até que chegou a versão final da série O Grande Conflito, que tenta explicar toda essa batalha que está acontecendo agora num plano invisível e que influencia nas nossas vidas. A série O Grande Conflito, ela possui o total de 5 livros, que são esses aqui, tá bom? O primeiro livro é o livro Patriarcas e Profetas, que ele conta a história da humanidade sob essa perspectiva do grande conflito, desde a época lá dos patriarcas, a criação do mundo, passando por Abraão, até chegar aos primeiros profetas. O segundo livro é esse aqui, Profetas e Reis. O livro Profetas e Reis, ele é ali mais ou menos do meio, não diria meio, né? Mas ali do livro de Reis na Bíblia, mais ou menos, até o finalzinho do Antigo Testamento, que tem ali os profetas maiores e os profetas menores. Também contando a história desses profetas e reis sobre uma perspectiva do grande conflito e com algumas revelações e sonhos que Deus deu a Ellen White referente àquela época. Depois, a gente tem esse livro aqui, que é o livro O Desejado de Todas as Nações. O livro Desejado de Todas as Nações, ele é uma biografia de Jesus Cristo. Como eu tinha dito lá no vídeo sobre eventos finais, eu mostrei esse livro, que é um dos livros mais famosos de Ellen White, né? O Desejado de Todas as Nações. Depois, na ordem cronológica, vem o livro de Atos dos Apóstolos, que fala um pouco sobre a perspectiva do grande conflito em relação aos eventos que aconteceram lá na igreja primitiva. Na primeira igreja após a morte de Jesus, né? E depois a gente tem o último livro da série O Grande Conflito, que leva o nome da série, o título do livro é O Grande Conflito, também um dos livros mais famosos de Ellen White, e ele fala sobre essa perspectiva do grande conflito no final da história da humanidade, tá? Então ela fala ali dos primeiros cristãos, depois da igreja apostólica, fala sobre a reforma, fala sobre alguns conflitos relacionados à religião que aconteceram na história da humanidade, até tem algumas partes que falam sobre Revolução Francesa, Iluminismo. É um livro muito rico, eu já li ele e vou reler. Tem aquele projetinho também que foi lançado com vocês sobre eventos finais, quero falar sobre isso no final também, fica comigo até o final pra gente conversar sobre isso. Mas essa é a série O Grande Conflito. Como vocês podem ver, é uma série grande, e olha que aqui eu tô trabalhando com alguns livros condensados, se eu não me engano. Essa minha versão do Grande Conflito, ela é condensada, que é o livro Grande Conflito integral mesmo, ele é gigante.
tá? Então, uma quantidade de informação muito grande a respeito desse grande conflito. E as pessoas começaram a sentir uma necessidade de que essas informações relacionadas ao grande conflito da humanidade, do início ao fim da história da humanidade com o estabelecimento do reino de Cristo, fosse reunida num volume um pouco menor e mais acessível, pelo menos para uma leitura inicial e posteriormente realizar esse aprofundamento aqui na série completa. E aí dessa necessidade que surgiu o livro História da Redenção. Então, o livro História da Redenção é um compilado, porém um compilado muito bem feito, eu achei a leitura muito rica. Ele é um resumão aqui da série O Grande Conflito, entendeu? E aqui no índice dele a gente até tem um vislumbre desse resumão. O livro História da Redenção tem 67 capítulos e ele traça ali toda a trajetória da história da humanidade, tá? Ele começa aqui falando sobre a queda e Lúcifer, a criação, fala sobre as consequências da rebelião que aconteceu lá no céu, quando Lúcifer se rebelou contra Cristo, Deus e seu governo, fala da tentação e da queda, o plano da salvação, como que ele surgiu, fala sobre Caim e Abel, Sete e Enoque, e aí vai passando sobre toda a história dos patriarcas e profetas aqui, e depois que fala dos patriarcas e profetas, fala da época do Êxodo, do Egito, e fala muita coisa, gente, fala a história da Bíblia quase toda, sabe? Chegando até Jesus, a crucifixão dele, o ministério dele, as curas, e também depois vai falar um pouquinho, acho que eu pulei. Fala um pouquinho sobre a reforma protestante, aqui Lutero, tá vendo? Muito, muito rico, até chegar aqui no fim da história da humanidade, né? E o estabelecimento da nova terra, que é o sonho da vida, né? Então, assim, de uma forma geral, um livro muito rico em informação, é uma leitura densa. Tem alguns momentos que até cansa pela quantidade de informações, porém vale muito a pena, porque te ajuda a enxergar esses eventos em uma perspectiva diferenciada, com mais detalhes e compreendendo melhor determinadas ações que aconteceram ou que hão de vir, tá? Recomendo muito, enriqueceu muito a minha cosmovisão. E eu separei alguns trechinhos que eu acho muito bonitos, dentre vários que eu achei muito bonitos, né, para compartilhar com vocês. O primeiro que eu separei fala sobre o plano da salvação. É uma visão que ela teve lá no céu do momento em que Adão e Eva caíram em tentação, que Satanás conseguiu enganar Adão e Eva, e como que foi lá no céu na hora que isso aconteceu, tá? Vou ler um pedacinho aqui com vocês, um pedacinho um pouco expressivo, porque é muito bonito, não quero suprimir nada, quero mostrar tudo, entendeu? Olha, coisa linda. Assim, é lindo e triste, né? Mas tudo bem. O céu encheu-se de tristeza quando se compreendeu que o homem estava perdido e que o mundo que Deus criara deveria encher-se de mortais condenados à miséria, enfermidade, morte, e não haveria um meio de livramento para o transgressor. A família inteira de Adão deveria morrer. Vi o adorável Jesus e contemplei uma expressão de simpatia e tristeza no seu rosto. Logo, eu o vi aproximar-se da luz extraordinariamente brilhante que cercava o Pai. Disse meu anjo assistente, o anjo de Ellen White disse para ela. Ele está em conversa íntima com o Pai. A ansiedade dos anjos parecia ser intensa enquanto Jesus se comunicava com seu Pai. 3 vezes foi cercado pela luz gloriosa que havia em redor do Pai, e na 3ª vez ele veio de seu Pai e podia-se ver sua pessoa, ela conseguia ver Jesus. Seu semblante estava calmo, livre de toda perplexidade e inquietação, e resplandecia a benevolência e a amabilidade, tais como não se podem exprimir em palavras. Jesus fez então saber a toda a hoste angélica que os anjos estavam aguardando essa conversa entre Jesus e Deus sobre a condição do homem. Fez então saber à hoste angélica que um meio de livramento fora estabelecido para o homem perdido. Dissera-lhes que estivera a pleitear com seu Pai, e oferecera-se para dar a sua vida como resgate e tomar sobre si a sentença de morte do homem, a fim de que por meio dele, Jesus, o homem pudesse encontrar perdão, que pelos méritos do seu sangue e obediência à lei divina, ele poderia ter o favor de Deus e ser trazido novamente para o belo jardim que havia sido perdido e comer enfim do fruto da árvore da vida.
A princípio, os anjos não puderam se regozijar quando Jesus deu essa notícia, pois o seu comandante nada escondeu deles. Jesus lhe disse que ficaria entre a ira do Pai e o homem culpado, e que ele arrostaria a iniquidade e o escárnio, e que poucos apenas o receberiam como filho de Deus aqui na terra. Quase todos iriam odiá-lo e rejeitá-lo. Ele deixaria toda a glória no céu, apareceria na terra como um homem, humilhar-se-ia como um homem, familiarizar-se-ia pela sua própria experiência com as várias tentações que o homem deveria ser assediado, a fim de que pudesse saber como socorrer os que forem tentados. E finalmente, depois de sua missão como ensinador se cumprisse, ele seria entregue nas mãos dos homens e suportaria quantas crueldades e sofrimentos Satanás e seus anjos pudessem inspirar ímpios homens a infligir, que ele morreria a mais cruel das mortes, suspenso entre o céu e a terra, como um pecador criminoso, que sofreria terríveis horas de agonia, com que o sofrimento físico de nenhuma maneira se poderia comparar. O peso dos pecados do mundo inteiro estaria sobre ele. Disse-lhes que morreria e ressuscitaria no terceiro dia, e ascenderia a seu Pai para interceder pelo homem transviado e culposo. Então, teve um concílio no céu quando Adão e Eva caiu, é o que conta aqui nesse pedacinho do livro. E nesse concílio, Jesus conversou com o Pai e eles acordaram que Jesus poderia vir para salvar o homem e pagar a dívida do erro do homem. E aqui tem detalhes, né, de toda a cena e é muito rico, te ajuda a entender a intensidade e a complexidade do conflito. E quando Jesus contou para os anjos o que haveria de ser feito, os anjos não conseguiram nem ficar felizes, porque eles viram que Jesus sofreria muito. Mas ainda assim o plano foi consolidado e aceito pelo Pai e por toda a hoste angélica. Um outro trecho que eu separei fala sobre o momento da crucifixão e como que os anjos estavam no momento da crucifixão. Com espanto, contemplavam os anjos o infinito amor de Jesus, que, sofrendo a mais intensa agonia física e mental, pensava apenas nos outros e animava a arrependida alma a crer. Enquanto derramava sua vida na morte, ele exerceu pelo homem um amor mais forte do que a morte. Muitos dos que testemunhavam esta cena no Calvário foram por ela posteriormente firmados na fé de Cristo. E aqui tem um vislumbre de como foi o momento em que Jesus foi crucificado e que ele morreu. E eu achei muito bonito, eu queria ler ele também. De repente, ergue-se sobre a cruz a sombra, e em tons claros, como de trombeta, que pareciam ressoar por toda uma criação, bradou Jesus: Está consumado. Pai, nas tuas mãos entrego o meu espírito. Uma luz envolveu a cruz e a face do Salvador brilhou com uma glória semelhante ao sol. Pendendo então a cabeça sobre o peito, expirou. E nesse momento, sim, houve regozijo no céu. Olha que bonito, me arrepio todinha, gente, tô toda arrepiada. Houve alegria no céu, de que os filhos de Adão pudessem agora, mediante a vida de obediência, ser elevados finalmente à presença de Deus. Satanás foi derrotado e sabia que seu reino estava perdido. Lindo, 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 lindo. E um trechinho do final do livro. Uma citação de Apocalipse. Vi novo céu e nova terra, pois o primeiro céu e a primeira terra passaram. O fogo que consome os ímpios purifica a terra. Todo vestígio de maldição é removido. Nenhum inferno a arder eternamente conservará perante os resgatados as terríveis consequências do pecado. Apenas uma lembrança permanece. O nosso Redentor sempre levará os sinais de sua crucifixão, em sua fronte, em seu lado, em suas mãos e seus pés. Então os únicos vestígios da obra cruel que o pecado efetuou serão estas. E aí o livro termina falando o seguinte, eu até grifei de verdinho. Pecado e pecador não mais existem. O universo inteiro está purificado e o grande conflito terminou. Gente, livro lindo. Recomendo muito a leitura, tá bom? Vale muito, muito a pena. Eu queria perguntar para vocês, só para fechar o vídeo, obrigado pelos guerreiros que ficaram comigo até agora.
A gente tinha lançado o projeto de leitura do livro Grande Conflito e uma postagem de vídeo por semana, né? Todo final de semana postar um vídeo sobre os capítulos que eu consegui ler na semana para vocês, junto com vocês. Eu queria ver com vocês se vocês realmente querem ir direto para o livro Grande Conflito ou se vocês preferem seguir a ordem cronológica e fazer o projeto com a série Grande Conflito inteira. E aí, no caso, a gente começaria então com o livro Patriarcas e Profetas primeiro. O que vocês preferem? Começar com o livro Patriarcas e Profetas e ir passando por toda a série O Grande Conflito ou pular para o final de uma vez? Vocês me falam aí nos comentários ou me mandem mensagem em inbox e a gente decide junto, tá bom? Beijos, fiquem com Deus e tchau!